Você já ouviu falar sobre energias de inveja, mal-olhado, quebranto, olho gordo e outras emanações nocivas que podem ser associadas com bloqueios, impedimentos para o fluir divino e harmonioso da tua vida e dos teus caminhos? Pois bem, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito dessa temática, né? E convido você a acompanhar até o final, porque ao final eu vou dizer como que a gente pode lidar com esse tipo de energia, caso ela esteja presente na nossa vida e atrapalhando de alguma forma o fluir harmonioso da nossa jornada. Olá, sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, sensitivo, e estou aqui para falar um pouco mais sobre essas emanações nocivas que a gente pode classificar como energias de inveja, mal-olhado e outras categorias que nós podemos até definir como sendo emanações de mágoa, ódio, rancor, né? Que eventualmente pessoas podem estar ali nutrindo e enviando para nós, às vezes de forma inconsciente. A pessoa mesmo não sabe que está mandando aquilo, mas dentro dela ela pode estar insatisfeita com alguma situação, algum contexto, alguma interação que teve, não ficou bem com aquilo, está processando aquilo, digerindo aquilo dentro de si. Porém, quando esse processo, que é natural de todo mundo, de processar determinados acontecimentos, de lidar e digerir determinados contextos e situações, né? Especialmente voltados com conflitos, brigas, desentendimentos. Quando isso é feito de uma maneira consciente e com o propósito de melhorar a si, as relações de modo geral, evitar que isso volte a ocorrer, a acontecer no futuro, né? Então, mais facilmente, quem está passando por esse momento desafiador e interno de processar essas informações, digerir-las todas, né, vai tentar, na medida do possível, transformar isso numa boa experiência, em sabedoria, em ganho de consciência. E com isso, ela passa por uma situação desafiadora, mas supera aquilo, lida com aquilo e continua a trilhar sua jornada. O grande problema é quando o ser humano ele nutre em si rancor, mágoas, ressentimentos, ou ainda estabelece comparações em relação à própria vida com outras pessoas, né? Então, pessoas que de repente aproveitaram uma oportunidade que ela queria, que tem um destaque, um brilho pessoal que ela desejaria ter, ou que tem, mas não tem colocado em prática, e fica arrastando todo um momento em que ela poderia ir para a vida, realizar, fazer acontecer e ter o seu lugar ao sol, demonstrar que veio, né, e se destacar também. Então, pessoas que podem estar dentro de si mal resolvidas em algum aspecto da vida, em alguma situação, seja em relação à própria postura, como em relação a determinados contextos, essas pessoas podem nutrir em si sentimentos que não são tão legais, pensamentos que não são tão legais. E tudo no universo é energia. E se nós estamos lidando e processando essas questões todas dentro de nós e acabamos associando os nossos sentimentos e pensamentos com uma situação, com uma pessoa ou mais pessoas, essas energias, essas vibrações podem sim ser emanadas. E às vezes de forma inconsciente, a gente nem quer que elas fiquem sendo enviadas, mas a gente pode acabar emanando isso para a pessoa ou as pessoas que são ali alvos do pensamento, né? E quem recebe essa carga vibracional? E quem recebe essa energia? Como é que flui a vida dela? O que tende a acontecer na vida dela? Bom, quem recebe, em geral, essas cargas vibracionais, dependendo da sensibilidade que possuem, do conhecimento que tem também para criar suas proteções vibracionais, elas podem sentir mais ou menos essas emanações. Às vezes podem vir como sonhos, de uma maneira bem tranquila, até simples, né? Bem como sonho, tá tudo bem, não está impactando a vida de modo geral ainda. E nesses sonhos podem vir imagens de pessoas com quem teve algum conflito, algum desentendimento. Ao longo do dia, imagens de algumas pessoas podem ficar vindo à mente de quem está recebendo essa carga vibracional. E ainda algumas sensações desagradáveis podem acompanhar. Agora eu vou falar sobre a intensidade dessas emanações e o que pode ocasionar, o que pode trazer para o dia a dia de uma pessoa, especialmente quem é super sensível, né? Essas vibrações, essas emanações tendem a acumular energeticamente ao redor da pessoa que recebe. Então a aura da pessoa começa a ficar impregnada dessas energias, ou ainda o campo vibracional geral do receptor
tende a acumular essa energia ou essas energias, essas vibrações nocivas. A pessoa que recebe pode se sentir cansada, a sensação de estar densa, pesada, começa a bocejar demais. E aqui eu não estou falando de uma dinâmica de limpeza energética, de tratamento vibracional, em que essas sensações podem ocorrer. Não, é de uma maneira semelhante, mas agora, como eu estou falando de emanações nocivas, eu estou dizendo que os efeitos eles têm um objetivo diferente ali, né? Acabar atrapalhando o bem-estar da pessoa que recebe. Ou seja, você vai dormir, está super cansado, acorda super cansado, aquelas vibrações que estão ao teu redor não tão positivas, não tão boas, e você pode não estar sabendo o que está se tratando, não estar entendendo do que está fluindo ali. E essas vibrações podem criar como que camadas ao redor do receptor, dificultando essa pessoa a sintonizar vibracionalmente com boas oportunidades, boas experiências em relação à vida, boas pessoas. Nós somos como grandes antenas emissoras de energia para o universo. Tudo aquilo que a gente emana para o universo tende a retornar para nós através de experiências, oportunidades, bem-estar, saúde e tudo mais. E não importa se aquilo que a gente está emanando é algo que a gente mesmo produziu ou algo que alguém emanou para nós. Fato é a energia que a gente está emanando. E se tem uma vibração que não é boa e está presente em nós, e essa vibração, por exemplo, está emanando raiva, ódio e outras intensidades que tendem a adensar nosso padrão vibracional, a inveja, desejos que não são bacanas, né? Escassez até mesmo. A nossa energia tende a vibrar nessas frequências por essas vibrações gerais externas estarem presentes em nós. E é a emanação para o universo que a partir de nós vai estar fluindo, e isso tende a proporcionar para o nosso dia a dia determinados obstáculos, impedimentos e, em alguns casos, até infortúnios. Eu, dentro do meu trabalho de tratamento à distância, de limpezas energéticas, tratamentos espirituais, recebo casos de pessoas, por exemplo, que relatam estarem passando por alguns desafios na vida em que tudo parece estar dando errado. Os negócios não prosperam, os caminhos não se abrem, e determinados incidentes domésticos ou até mesmo externos começam a acontecer. E quando eu vou fazer a análise, as investigações, e, gente, eu vejo isso até pela radiestesia, não precisa ser médium sensitivo para poder perceber algumas vibrações que estão ali atrapalhando a vida de uma pessoa. Pela radiestesia é possível mensurar a intensidade de emanações nocivas, energias de inveja, energias de rancor, de raiva, de mágoas. É possível checar. E por mais que existam os céticos falando assim, não tem nada disso, não existe, a radiestesia já é ciência comprovada. E pela própria radiestesia a gente pode identificar essas vibrações. Na radiestesia é possível fazer essas mensurações e acusa a presença dessas energias. E dentro de dinâmicas específicas de tratamentos vibracionais e limpezas energéticas a gente consegue transmutar, purificar essas vibrações todas. Olha só que interessante, né? Tive um caso não tão longe assim, né, que ocorreu, até algo mais recente, de uma pessoa que simplesmente estava fluindo muito bem com a vida, os negócios iam muito bem, obrigado, né? E de repente, vamos colocar um de repente entre aspas, os caminhos começaram a se fechar, clientes deixaram de aparecer na mesma frequência, foi reduzindo o número de atividades profissionais e essa pessoa simplesmente entrou num desespero porque ela falou assim, tudo estava indo muito bem e a tendência era ampliar e melhorar ainda mais. Não entra na minha cabeça como que as coisas começaram a dar errado. Eu continuava fazendo o meu melhor, aquilo que eu aprendi a fazer e que eu era reconhecida por fazer bem. E, de repente, tudo para, os negócios não fluem, o que está acontecendo? É uma questão espiritual? É uma questão energética? É uma questão kármica, né? Do que se trata isso? E quando fomos fazer a investigação, nós identificamos que era uma questão envolvendo energias muito fortes, muito poderosas de inveja. Alguém próximo a essa pessoa nutria por ela uma insatisfação muito grande por vê-la prosperar muito, enquanto essa pessoa, que era a origem das emanações, percebia a vida estagnada. Então, ao emanar uma vibração, emanava o quê? Aquilo que a própria pessoa nutria em si. A estagnação, a insatisfação, a irritabilidade por as coisas não estarem fluindo para si. E emanava para outra pessoa
que era o objeto da comparação, como se diz, né, o jardim do vizinho é mais verde, né, então tá dando tudo certo para o outro, como se fosse mágica o que está acontecendo na vida do outro. Não, é merecimento, o outro está fazendo por merecer aquilo. Mas, de repente, vamos colocar, né, nos colocar na posição do emissor. Ah, mas a minha vida não está prosperando, então, por ver que a do outro está, eu nutro por essa pessoa um sentimento que não é legal, só que acaba emanando para essa pessoa tudo isso. Se esse receptor não tiver meios de se purificar, se limpar, se blindar dessas vibrações e energias, pode receber um impacto muito grande, sim, na vida. E às vezes, mesmo com conhecimento, para fazer as suas proteções, blindagens e purificações energéticas, pode precisar ainda de uma ajuda externa. E em alguns casos pode ser até mesmo necessário, quando é o caso, cada caso é um caso, né, se afastar de determinadas pessoas, manter silêncio sobre seus projetos, não falar nada sobre a vida para as pessoas. Porque quanto mais a gente fala sobre a nossa vida para os outros, mais isso pode dar margem a comparações e a emanações nocivas. Então, dica para você que não quer receber esse tipo de vibração, mantenha silêncio sobre os seus projetos, sobre a sua vida. Eu vou deixar um link do meu site, bem aqui na descrição do vídeo, que fala justamente sobre isso. Mantenha silêncio sobre seus projetos, não fica falando da sua vida para as outras pessoas, né? Elas não têm que saber como que está a sua vida, se está boa, se está ruim, se as coisas estão prosperando, se você tem dinheiro na sua conta, se você não tem. Simplesmente mantenha silêncio, não precisa falar sobre isso com ninguém. Selecione na ponta dos dedos as pessoas com quem você vai compartilhar da sua vida e evita falar até mesmo quando os projetos são embrionários, ou seja, quando eles ainda estão sendo gerados. Troque ideia somente com as pessoas que estão envolvidas diretamente na situação e são responsáveis por fazer o projeto seguir adiante, prosperar, seja esse projeto qual for. Vale para relacionamento afetivo, vale para a vida de modo geral, aspecto profissional, financeiro, espiritual, tudo mais. Procura divulgar, falar mais a respeito quando a coisa estiver mais pronta. Aí sim as pessoas vão poder receber aquela informação e sem correr o risco daquilo que já está mais pronto, engatilhado e sendo colocado em prática, de poder minguar, né? Ou seja, as chances disso ocorrer são mínimas, são bem menores do que se o projeto ainda está em desenvolvimento, né? E ele poder ser ali minado por opiniões, né? Por ideias que vêm dos outros que simplesmente podem nem agregar valor àquilo que você está fazendo, ou ainda por essas vibrações e emanações que podem, querendo ou não, arregimentar vibrações negativas e contrárias ao sucesso do seu projeto, tá? Então, dica para você, mantenha silêncio. Tenha o hábito, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, de realizar para si banhos de ervas, tá? Faz um bom banho de ervas com alguma periodicidade para a sua limpeza energética, limpeza da aura dos seus corpos sutis, chakras, banho de manjericão, banho de alecrim. Aqui no link está, ou melhor, aqui na descrição do vídeo, está o link do meu site, do artigo O Poder do Banho de Ervas, para você entender como você pode se limpar, se purificar energeticamente. Também recomendo fazer a meditação com a chama violeta. Eu vou deixar aqui em algum card, eu não sei em que lado vai aparecer, para você fazer meditação com chama violeta. Tenha o hábito de fazer meditações de limpeza energética para você, para sua purificação, para o seu bem-estar, para você se purificar, se liberar dessas energias negativas que às vezes ficam presentes no seu ser. Mas daí vem a pergunta, mas Fernando, e se essas vibrações todas não estão necessariamente vibrando em mim, presentes em mim, mas estão reverberando para as áreas da minha vida de modo geral? Como eu faço? Essa mesma meditação da chama violeta, quando você for fazer para si, imagine essas energias de transmutação, de purificação, se estendendo para todas as áreas da sua vida, tá? Recomendo, funciona muito bem. Procura fazer pelo menos uma vez por semana, você vai ver como vai fazer bem para você, ou sempre que você desejar, tá? E também, é claro, aí caso você tenha o recurso de tratamento com alguma dinâmica de radiestesia, radiônica, técnicas de purificação energética e de proteção como autodefesa psíquica, utilizando de técnicas da apometria, você pode se valer delas também. E é claro, eu também deixo o link aí do meu site para você saber mais a respeito do meu trabalho de limpezas energéticas e tratamentos espirituais, onde eu vou justamente identificar energias como essas e outras mais que podem estar ali atrapalhando o fluir harmonioso da tua vida, dos teus caminhos, né? E dentro da dinâmica do tratamento a gente tem como investigar tudo isso e purificar tudo isso. E é claro, para quem deseja ter uma ferramenta como essa,
para sua autoproteção, para suas limpezas energéticas e pessoais no dia a dia, para você, para tua casa, para seus animais de estimação, aí eu convido você, é claro, a conhecer mais sobre o curso de formação em mesa radiônica apométrica em MRA. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também e nos comentários eu vou deixar fixado para você poder acessar o link e se tiver mais interesse em saber a respeito, poder se inscrever. Gente, falar sobre essas energias de inveja, mal-olhado, é bastante delicado, porque requer não apenas estudo de caso, não é só a gente chegar e falar a respeito, é a gente entender a mecânica, entender o processo e saber o quanto de fato esse tipo de vibração pode atrapalhar a vida do dia a dia. Tem muita gente, infelizmente, que fala sobre o tema de uma maneira ainda muito rasa, ou ainda que não compreende na profundidade o quanto isso pode impactar a vida de uma pessoa. Eu posso falar, eu sei, por experiência pessoal, em termos de ver como essas energias elas fluem e podem sim atrapalhar a nossa vida e a gente tem que estar atento, tá? É importante, especialmente quem trabalha com redes sociais, com mídias sociais, quem aparece, quem se destaca, né? E acaba se tornando, querendo ou não, como uma referência para as pessoas observarem e estabelecerem ali comparações, falarem a respeito. Então, assim, tem pessoas que dizem, falem bem, falem mal, falem de mim. Eu diria, não é bem assim não, tá? O ideal é que a gente possa falar sobre aquilo que a gente deseja falar na vida, se relacionar bem com as pessoas e ter diplomacia. Como que a gente pode evitar que essas emanações venham para nós, sendo quem nós somos? Sejam diplomáticos, né? Na medida do possível, evitem entrar em determinados atritos e conflitos. Mas a gente está vivendo num mundo físico. É quase impossível isso acontecer. É quase impossível uma pessoa não nutrir uma inveja em relação a você. É quase impossível uma pessoa não concordar com algo que você disse. Tudo que você fala pode ser alvo de críticas, pode ser alvo de emanações. Então, assim, banque a sua opinião, banque quem você quer ser, né? Divulgue-se, fale mais a respeito de você sim, fale do seu trabalho. Se você não se divulga, se você não aparece, as pessoas também não vão conhecer sobre você, sobre o conteúdo que você traz, a experiência que você tem. Então, tudo é um risco. A partir do momento em que a gente se coloca, né, para o mundo, né, aparece para as pessoas, a gente está correndo o risco ali de quê, né? De ser julgado, de ser criticado. Então, ou você banca tudo isso, né, e assume a responsabilidade e fala, tá, eu vou para o mundo, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer meu trabalho, ou você não faz nada, né? Então, assim, corra riscos, sim, mas entenda o reverberar de tudo isso e cuide-se. Apenas isso que eu recomendo para você, cuide-se. Cuida de você, da sua saúde física, da sua saúde energética, da sua saúde espiritual. Essa é a minha recomendação para você. Espero que você tenha compreendido bem o recado. Se você tiver mais dúvidas em relação a essas emanações, coloca aqui para mim nos comentários. Vai ser ótimo poder trocar ideias e, por que não, de repente, gravar outros vídeos para falar um pouco mais a respeito desse tema para lá de interessante, né? Então, gratidão você que acompanhou até aqui. Desejo para você um super beijo, um grande abraço e vão ter muito mais vídeos sobre outros temas aqui para a gente poder falar a respeito. E desejo uma excelente vida para todos nós. Até mais.